Estudo Bíblico. A alma do discípulo. Voz do céu, reflexo do coração. Lição 3. Aprendendo a andar com o Mestre. Texto base, Salmo 25. O objetivo da lição é compreender que o discipulado começa com confiança em Deus e é desenvolvido por meio do ensino, da obediência e da dependência constante do Senhor. O Salmo 25, atribuído a Davi, é uma oração sincera de alguém que deseja viver como verdadeiro discípulo, que confia, aprende, se arrepende e permanece no caminho do Senhor. Ele pede a Deus que o proteja, que o oriente e que o perdoe. É uma oração pessoal, um clamor por direção, um pedido de perdão, mas também uma declaração de confiança. O capítulo também é um salmo acróstico, pois cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, mostrando organização e intencionalidade, um ensino estruturado sobre confiar e aprender com Deus. Davi abre o seu coração, pedindo direção ao Senhor para não sair dos seus caminhos. Busca aprender a caminhar conforme o Senhor deseja. Jesus nos ensina que precisamos aprender a sermos discípulos seguindo as orientações do Mestre. Discípulos que às vezes vão errar, mas que se arrependem e desejam fazer a vontade do seu Senhor. Primeira reflexão. O Mestre não decepciona. O Salmo 25, atribuído a Davi, embora não informe explicitamente a ocasião exata em que foi escrito, estudiosos apontam possíveis períodos da vida do autor com base no conteúdo do Salmo. Provavelmente foi escrito em um tempo de perseguição, conflitos com inimigos, angústia pessoal e consciência de pecados passados. Alguns estudiosos sugerem dois momentos possíveis. Um pode ser durante a perseguição de Saul, quando Davi ainda não era rei e vivia fugindo para preservar sua vida. Primeiro livro de Samuel, 18 a 24. Ele enfrentava injustiça, medo e ameaças constantes. Outros apontam para o período da rebelião de Absalão. Já como rei, Davi sofreu a traição do próprio filho. Segundo livro de Samuel 15 a 18. Nesse período, além do sofrimento externo, havia peso emocional e lembrança de seus pecados passados. Mesmo sem a exatidão do período, o Salmo é uma oração de confiança e declaração ao Senhor do desejo de orientação e perdão. Ele reconhece sua confiança em Deus e busca sua orientação. Ele abre o seu coração, pedindo que o Senhor cuide dele, que o livre dos seus inimigos, com a certeza de que aqueles que servem ao Senhor jamais serão decepcionados. Deus não decepciona os seus filhos, não os desampara e nem os deixa sozinhos. Apesar da perseguição que sofre dos seus inimigos, Davi declara que Deus não vai decepcioná-lo. Ele afirma que nenhum dos que esperam em Deus ficarão decepcionados. Davi afirma que podemos ter esperança na proteção divina e nunca seremos desapontados ou envergonhados. O diabo pode até sussurrar em nossos ouvidos, dizendo que Deus nos abandonou, mas sabemos que o inimigo é mentiroso e o nosso Deus sempre está conosco. Nosso Mestre jamais vai nos abandonar ou decepcionar. Não se esqueça, Deus não decepciona os seus filhos. Segunda reflexão. Discipulado é aprendizado. Com a certeza de que Deus não decepciona os seus filhos, o salmista também expressa seu desejo de ser liberto de seus inimigos e da vergonha e aflição que está experimentando. Mas ele sabe que precisa fazer a sua parte. Por isso, ele pede a Deus que lhe ensine seus caminhos e o conduza em sua verdade. Davi agora revela um coração ensinável. Ele deseja aprender com o seu Mestre e Senhor o caminho correto, o caminho de Deus. Ele sabe que só assim vai conseguir fazer o que agrada ao Pai. Ele nos ensina que, mesmo sendo rei, precisa das orientações e instruções do Senhor. Também nos mostra que discipulado é aprendizado contínuo, que ninguém é grande demais para aprender, que discipulado começa com humildade, e se não pedirmos direção a Deus, podemos nos perder em nosso próprio caminho. Como discípulos, precisamos aprender a sermos guiados pelos ensinos do nosso Deus. Aprender com o Mestre todos os dias. Percebemos que no processo da aprendizagem, Davi não pede sucesso, riqueza ou vitória militar.
mas pede os caminhos do Senhor. Aprender sobre os caminhos de Deus nos levam a entender sobre sua justiça e santidade, além de aprendermos a obedecer e, assim, sermos fiéis ao Senhor. O aprendizado é um processo de se instruir a viver conforme Deus deseja e nos ensina, e não conforme os padrões desse mundo. Aprender deve ser um processo contínuo, e Davi pede ao Senhor que ensine as suas veredas, demonstrando assim uma continuidade. É um caminho que envolve tempo, correção, crescimento e prática. Precisamos investir nisso e nos dedicar, aceitando que Deus nos ensine todos os dias e nos acompanhe no percurso da nossa caminhada cristã. E uma trajetória diária, contínua, totalmente dependente do Mestre. Ser discípulo é ser ensinável. Terceira reflexão. Discipulado é rasgar o coração. O discipulado deve ser marcado por transparência, arrependimento e confiança total no seu Mestre. Nesse caso, Davi nos ensina a rasgar o coração para Deus, demonstrando total transparência para o Senhor. Sabemos que Deus se agrada de um coração sincero, como afirma o Salmo, capítulo 51, versículo 6. O que tu queres é um coração sincero. Aprendemos com Davi que o verdadeiro discípulo não esconde suas dores, seus medos e temores, que a vida cristã não é uma vida de religiosidade, nem de formalidade, mas uma vida de intimidade com o Pai, que na presença dele podemos abrir a nossa alma. Sim, podemos e devemos, assim como Davi, rasgar o nosso coração diante de Deus. Ele tem essa atitude confiando plenamente no Senhor. Sabe que seus sentimentos, suas angústias e expectativas tinham que ser entregues nas mãos do Pai, ensinando que rasgar o coração é confiar antes de entender, é orar antes de reagir, é depositar nas mãos de Deus sua dependência e seu temor. Aprendemos que o discipulado começa quando deixamos de fingir aquilo que somos, quando compreendemos que a nossa força e dependência vem de Deus. Davi rasga o coração pedindo direção e demonstrando humildade. Com arrependimento diz: perdoa a minha iniquidade, pois é grande. E interessante que ele não minimiza o pecado e não culpa terceiros, mas assume sua falha. Discipulado não é perfeição, é arrependimento constante. Deus trata quem é sincero. Ele também rasga o coração na sua dor. Estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Davi expressa solidão e angústia. Isso nos ensina que a fé não anula emoções. O discípulo pode sentir dor sem perder a confiança. Deus suporta nossas lágrimas. Em meio às nossas dores, podemos ter a certeza que Deus está conosco. Ele nos entende e cuida do nosso coração. Vamos concluir o estudo de hoje. Aprendemos que o discipulado verdadeiro não é uma caminhada superficial, mas uma jornada profunda de confiança, aprendizado e transparência diante de Deus. Precisamos aprender todos os dias a andarmos com Deus. Compreender que esse processo, muitas vezes, não nos isenta de lutas, perseguições ou conflitos internos. Mas aprendemos que, em meio às crises, podemos correr para os braços do Senhor. Com o salmista, aprendemos que discipulado é uma caminhada diária de dependência de Deus. Mesmo nos momentos em que estamos cercados por inimigos, em momentos de insegurança ou quando lutamos com as nossas dores e angústias, a certeza que temos é que Deus não nos decepcionará. Lembrando que discipulado é um processo. É permitir que o Mestre nos ensine seus caminhos, corrija nossas rotas e trate nossas falhas. É rasgar o coração diante de Deus, sabendo que Ele não rejeita um coração quebrantado. Que sejamos discípulos que aprendem quando são ensinados e se arrependem quando falham. Que nossa caminhada cristã seja de aprendizado com o Mestre e Senhor, com a certeza de que Ele nos guia, nos sustenta e jamais nos decepciona. Para pensar e agir. Primeiro, tenho confiado em Deus mesmo quando não entendo o que estou vivendo? Ou minha fé depende que as circunstâncias estejam favoráveis? Segundo, como discípulo,
Tenho buscado aprender os caminhos do Senhor diariamente ou apenas quando enfrento problemas? Terceiro, tenho rasgado o meu coração diante do Senhor ou tenho escondido medos, dores e pecados? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro!